Seguindo o nosso giro, o Paraná Clube, tricolor da Vila, precisa de um ponto contra o Toledo. As informações com o professor Washington Silas de Graff, chegando aqui no Placar Transamérica. Alô, amigos ligados no Placar Transamérica, um forte abraço. Estamos chegando com as informações do tricolor da Vila Capanema. E o Paraná Clube tem treinamentos agora à tarde, a partir das 15 horas, lá no Ninho da Gralha, onde o técnico Alan Al comanda lá os últimos ajustes para montar a equipe que vai enfrentar a equipe do Toledo nesse domingo, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense. E o Paraná, que está aí na 8ª colocação, 3 pontos à frente do Cascavel CR, precisa de apenas um empate para se garantir na próxima fase, a fase dos mata-matas. E uma vitória garante ao Paraná pelo menos a conquista de mais uma colocação, fechando ali talvez na 7ª colocação nessa primeira fase do Campeonato Paranaense. Tanto faz a 7ª ou 8ª colocação, os próximos adversários ou o próximo adversário do Paraná Clube não vai fugir muito de Atlético, Curitiba ou Cascavel, que são os 3 primeiros colocados até o momento no Campeonato Paranaense. Então o Paraná vai enfrentar uma dessas equipes na próxima fase do mata-mata. E para esse jogo contra a equipe do Toledo, o técnico Alan Al provavelmente vai com uma equipe reserva, já que o técnico ele faz mistérios, né? Ele não declara a equipe que vai colocar em campo, mas pelo que a gente já conhece do Paraná Clube, vai sim com uma equipe alternativa, até para preservar a equipe, preservar os principais jogadores para o jogo contra o Botafogo na próxima quarta-feira, às 19h15, na Vila Capanema. E então, para esse jogo aí, há uma grande possibilidade até do goleiro Felipe fazer a sua estreia, já que o Felipe vem na reserva ali do Marcos. O Felipe hoje seria o 3º goleiro do Paraná Clube, mas como o Alisson ainda está no processo de recuperação, o Marcos assumiu a titularidade e agora pode até aparecer uma chance do Felipe fazer a sua estreia no gol do tricolor. E também na dupla de zaga, naturalmente, vai a zaga reserva, que é formada pelo Everson e pelo Timbó. Então, a expectativa é que o Alan Al declare, monte a equipe com uma equipe alternativa, visando buscar pelo menos um pontinho lá contra a equipe do Toledo e garantir a passagem de fase para a fase dos mata-matas. Mas na sequência a gente retorna aqui no Placar Transamérica com mais informações do tricolor e até mesmo um esboço da equipe que pode entrar em campo nesse domingo às 16 horas contra a equipe do Toledo. Perfeitamente, professor Washington Silas de Graff trazendo informações preliminares do tricolor. O Paraná joga contra o Toledo, precisa de um ponto para carimbar o seu passaporte para a fase aguda do Campeonato Paranaense, temporada 2020. Está focado também no jogo contra o Botafogo, jogo de retorno pela Copa do Brasil, por hora marcado para a próxima semana. A gente falou do Paraná e informações da equipe do interior. O Matheus Vieira vem trazendo destaques da equipe do Toledo aqui no Placar Transamérica. Olá, você que acompanha o Placar Transamérica. O time do Toledo vem em busca dos 3 pontos na última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense. Jogo no domingo diante do Paraná Clube no estádio 14 de dezembro na sua casa às 16 horas. O time do Toledo se encontra na 10ª colocação no campeonato com 7 pontos e precisa muito dos 3 pontos para se garantir no ano que vem na primeira divisão do Campeonato Paranaense. Os outros clubes atrás, o time do PSTC com 5 na 11ª e em último União também com 5 na 12ª colocação, na última posição do campeonato. Toledo terá que torcer contra essas duas equipes que jogam contra 2 Cascavéis, o time do PSTC contra o Cascavel CR e o União contra o Cascavel FC. O time do Toledo soma 1 vitória em 10 jogos, 4 empates e 5 derrotas, com 7 gols marcados e 13 sofridos. Para a partida contra o Paraná Clube, o técnico José Maria Barbosa não tem sua equipe definida, mas sabe que não poderá contar com o meia mineiro, que foi expulso na partida no empate na última rodada contra o Operário fora de casa por 1-1. Sendo assim, as informações do Toledo retornam com vocês dos estúdios do Placar Transamérica. Matheus Vieira trazendo as informações da equipe do interior. O Toledo que briga contra o rebaixamento, é jogo de cachorro grande, briga feia. O Paraná tem os seus interesses, vai buscar um ponto para buscar a classificação. E o Toledo, claro, quer fazer bonito, quer conquistar um resultado positivo, pensando na manutenção do Campeonato Paranaense da próxima temporada. Leonardo, 8 anos, o cara é fera, olha para a câmera ali, o tio vai ensinar a fazer ao vivo. Agora nós vamos falar do Paraná. Informações de quem aqui no Placar Transamérica, Léo? Do Paraná. Então pode rodar, se o Léo falou, tá falado.
De retorno aqui no Placar Transamérica com mais informações do tricolor da Vila Capanema, o Paraná Clube, que entra em campo nesse domingo às 16 horas, lá na cidade de Toledo, contra a equipe do Toledo. Toledo que vem brigando para escapar do rebaixamento ali, precisa de um resultado positivo contra o Paraná Clube para não correr riscos de rebaixamento. Então a expectativa é que o Toledo venha para cima do Paraná Clube tentando uma vitória. E o Paraná Clube já, pelo outro lado, precisa de apenas um ponto para se garantir aí na próxima fase do Campeonato Paranaense. Então vai ser um jogo bastante aberto, um jogo bastante intenso, diante da necessidade da equipe do Toledo de propor o jogo. E para esse jogo, como a gente já havia falado e pelo que a gente já conhece do Paraná Clube, que prioriza a Copa do Brasil que é a competição mais lucrativa, o que traz mais recursos para o caixa do tricolor, então prioriza a Copa do Brasil nesse jogo na próxima quarta-feira contra o Botafogo, jogo dos 2 milhões de reais. Então para esse jogo provavelmente o técnico Alan coloque uma equipe alternativa. Havíamos falado do goleiro Felipe, provavelmente Felipe ganhe aí uma oportunidade de começar a mostrar também o seu valor dentro da equipe do Paraná Clube. Então é capaz que jogue Felipe ou o próprio Marcos no gol. Na lateral direita pode reaparecer o Bruno que começou o ano como titular da lateral direita, apesar de ser volante. Então é capaz que volte jogando como lateral direito, e a dupla de zaga com o Everson e o Timbó. E na lateral esquerda o retorno do Hulk, o Hulk que sempre substitui o Juninho. E no meio de campo ali a entrada do Cazu, o Michel que era titular, acabou perdendo a titularidade, então talvez tenha mais uma oportunidade na equipe suplente do Paraná Clube, e o Robson que aos poucos vem ganhando espaço na equipe principal também. E já na frente, aí a possibilidade do Thiago Alves que é também considerado titular, mas não vem bem nessas duas últimas partidas, pelo menos, uma expulsão lá contra a equipe do Londrina, daí cumpriu a suspensão, e contra o Botafogo que não vem bem, talvez ganhe espaço também. E no comando de ataque ali, Rodrigo Rodrigues, ou até mesmo o Furtado, e pode aparecer também nos extremos do campo o Mosquito. Então basicamente é essa a formação do tricolor que vai enfrentar o Toledo na busca de um ponto para passar de fase, para ir para a fase dos mata-matas do Campeonato Paranaense de 2020. São essas as informações do Paraná Clube. Retorno com vocês aí nos estúdios do Placar Transamérica. Perfeito, agradecendo ao professor Silas de Graff, trazendo informações do tricolor que joga contra o Toledo, buscando um ponto para carimbar o seu passaporte para a próxima fase do Campeonato Paranaense, visando e objetivando também a Copa do Brasil contra o Botafogo.